Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido apenas como Sócrates e também referido como Doutor Sócrates, Doutor ou Magrão, foi um futebolista e médico brasileiro. Como futebolista, Sócrates era considerado um dos grandes craques do futebol brasileiro na década de 80. É um dos maiores ídolos do Corinthians e do Botafogo de Ribeirão Preto. Defendeu a seleção brasileira entre 78 e 86, sendo capitão da Amarelinha na Copa de 82. Notabilizou-se também por sua militância política, particularmente nos anos 80, quando liderou um movimento pela democratização do futebol e participou do movimento pelas diretas já. Sócrates também atuou como treinador, colunista e comentarista esportivo. Também era músico e, eventualmente, ator e produtor teatral. Em 2014, o jornalista e escritor Tom Cardoso lançou a biografia Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Ele foi a única unanimidade em uma pesquisa realizada em 2006, pela revista Placar, para escolher o time de todos os tempos do Corinthians. Foi eleito em 83 o melhor jogador sul-americano do ano e incluído por Pelé, em 2004, na FIFA 100, uma lista dos 125 melhores jogadores vivos da história. Era também considerado pela mídia especializada, CNN, World Soccer e Placar, como um dos grandes jogadores de seu tempo, reconhecido por seu estilo elegante. Uma característica do jogador que marcou sua passagem no futebol foi a sua habilidade no uso do calcanhar. Além disso, marcava gols de falta, de cabeça e de fora da área com frequência. Notabilizou-se por dar assistências primorosas para seus companheiros marcarem muitos gols. Em 2015, em seu tradicional quadro The Joy of Six, o jornal britânico The Guardian elegeu Sócrates como um dos 6 esportistas mais inteligentes da história. Ele é o único futebolista da lista. Para entrar nesta lista, o jornal levou em conta currículos que extrapolaram campos e quadras, tendo uma atuação preponderante em suas áreas e fora delas. Sócrates recebeu esse nome porque seu pai, que era apaixonado por literatura, e estava lendo a República de Platão, na época do nascimento do filho. A família, originária de Messejana, Ceará, vivia em Igarapé-Açu, Pará, quando o pai, funcionário público federal, foi transferido, mudando-se para Ribeirão Preto. Aos 16 começou a jogar no time juvenil do Botafogo Futebol Clube. Aos 17 ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, continuando a jogar pelo Botafogo. No final de 73 decidiu profissionalizar-se como jogador, sem abandonar o curso de medicina que concluiu em 77, sem interromper sua carreira no futebol. No Botafogo de Ribeirão Preto, foi considerado um fenômeno desde o início, pois quase não treinava em função de frequentar o curso de medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. No ano de 77, o Botafogo contratou o treinador Jorge Vieira, que chegou ao clube dando o recado: jogador que não treina, não joga. Sócrates achou que não jogaria mais futebol, porém Jorge Vieira, reconhecendo o talento de Sócrates, deu tratamento diferenciado ao jogador. Em 78 deixou o Botafogo e transferiu-se para o Corinthians. Sócrates se firmaria no Corinthians em 78, refazendo a dupla com seu ex-companheiro no Botafogo Geraldão. Mas seus grandes companheiros de ataque nesse time seriam Palhinha e Casagrande. Sócrates passou a se dedicar mais ao futebol depois que se formou em medicina. Na seleção brasileira estrearia em 79, em um amistoso contra o Paraguai. Foi uma das estrelas de times famosos em nível nacional e mundial, a seleção brasileira da Copa de 82 e do Corinthians da década de 80, celebrado pelo movimento da democracia corintiana. Também teve excelente atuação na Copa América de 83, onde a seleção brasileira foi vice-campeã. Aos 30 anos fez uma rápida e decepcionante passagem pela Fiorentina, da Itália, entre 84 e 85. Na Copa de 86, vinculado ao Flamengo, esteve novamente em ação, mas já fora da forma ideal. Ficaria ainda marcado pelo pênalti desperdiçado contra a França, na decisão que desclassificou o Brasil. Antes de encerrar a carreira em 89, ainda atuaria no Santos e novamente no Botafogo de Ribeirão Preto. Logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo. Em 96, foi também técnico da equipe equatoriana LDU, mas demitiu-se alegando falta de profissionalismo dos jogadores. Em 99, atendendo a um convite de um antigo companheiro de seleção, Leandro, foi técnico da equipe carioca cabofriense.
No dia 10 de junho de 2011, Sócrates recebeu um convite para treinar a seleção cubana. Em 2011, Sócrates foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein devido a uma hemorragia digestiva alta causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas de alcoolismo. Na época em que jogava, Sócrates nunca escondia seu apreço por prazeres como a cerveja e o cigarro. Após uma segunda internação no final de 2011, Sócrates seria internado mais uma vez devido a uma suposta intoxicação alimentar, que acabou por se transformar em um grave quadro de choque séptico em razão de sua condição de saúde já debilitada. Sócrates faleceu devido a uma falência de múltiplos órgãos em decorrência do choque séptico. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas individuais. FIFA 100. Sexto melhor jogador da Copa do Mundo FIFA, 82. Quinto melhor jogador do mundo eleito pela World Soccer, 82. Melhor jogador sul-americano do ano eleito pelo jornal El Mundo, 83. 100 craques do século, World Soccer, 99. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.